Dos caminhos a seguir, dos senhores a lutar, qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Bom dia a todos. Agradecemos a Deus por aqui estarmos. Agradecemos a Deus porque a misericórdia se renovou mais uma vez na nossa vida. Estamos felizes por podermos falar com o nosso Deus. Estamos aqui para adorá-lo. Pastor André, seja bem-vindo. É uma alegria estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. O senhor pode fazer a oração e, logo em seguida, compartilhar conosco o pão. Tudo bem. Oremos então. Grandioso Pai, nosso amado Deus, pedimos ao Senhor que nesta hora da manhã, o Senhor venha a continuar a falar conosco, Pai.
perdoando os nossos muitos pecados e nos ajudando a mais e mais nos aproximar de Ti. Por favor, seja conosco, seja com cada família aqui representada e que a Tua mão poderosa continue sendo estendida a nós, nos preparando para a Tua breve volta. Pedimos isto, Pai, e agradecidos estamos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia a todos vocês que estão aí na sala de consagração. Mais um dia, mais uma manhã, e aqui estamos juntos para podermos partilhar e, ao mesmo tempo, aprender com a palavra do Senhor. Esses dias têm sido assim muito agitados para mim, devido ao fato que nós estamos em processo de mudança, e com mudança tem aquela situação de desgaste emocional, caixa, papelão, coisas sendo guardadas, mas o Papai do Céu está conosco e nós vamos conseguir mais uma vez passar por essa fase. Mas, antes de tudo, quero dizer a você que estamos felizes pelo fato de estarmos aqui na sala de consagração. Eu espero, após essa semana, ser um membro ativo da sala de consagração todas as manhãs, aprendendo mais. Eu tinha aqui uma sala no distrito, mas ele se desfez devido ao fato da União ter um projeto, e no projeto que a União fez, nós estávamos bem encaminhados com a sala, mas, infelizmente, a sala se desfez com o projeto que a União apresentou, e assim, infelizmente, não demos continuidade ao projeto. Mas agradeço ao convite da Irani para pertencer e permanecer com vocês, tá? Deus abençoe a todos e que assim o Senhor nos dê sabedoria para ouvir mais e entender mais aquilo que Ele deseja para nós. Bom, amigos, abra sua Bíblia no livro de São João, capítulo 5. São João, capítulo 5. Perdão, capítulo 6. Todos acharam? Vamos fazer uma breve leitura. Diz assim, verso 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, assim, estará aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isto é que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei assentar o povo, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quantos queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços, 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. O texto é narrada a história do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Milagre esse que tão importante foi para os discípulos que todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, mencionaram esse milagre. É o único milagre que é narrado por todos os evangelistas. Ou seja, foi um milagre que impactou
a percepção de todos eles. Não simplesmente pelo fato de Deus conduzir o escrito dos evangelhos, mas porque ali foi uma impressão que os discípulos tiveram da pessoa divina de Jesus. E nesse milagre, Jesus alimenta cerca de... Alguns teólogos se arriscam, né, em dizer que foram 20 mil pessoas, 32 mil pessoas, 15 mil pessoas. Enfim, se fizermos uma conta básica, você vai perceber que, desde lá, nós temos aí uma soma muito grande de mulheres do que homens. Se você colocar no contexto bíblico, lá no contexto, é apresentado que o homem tinha 3 mulheres, 4 mulheres, 5 mulheres. Se você colocar 2 mulheres para cada homem, 5 mil homens, 2 mulheres, dá 10 mil mulheres. E como o contexto bíblico fala que a reprodução e, ao mesmo tempo, a quantidade de filhos, quanto mais filhos, melhor, para a pessoa, em especial para a mulher. Se colocar aí 4 filhos, 2 filhos por mulheres, você vai ver que 10 mil, 2 filhos apenas, 10 mil mulheres, 2 filhos cada um, vai dar 20 mil. E se você colocar 20 mil filhos, mais 10 mil mulheres e 5 mil homens, só aí deu uma conta de 35 mil pessoas. Então, havia uma multidão muito grande, mas era muito grande, de pessoas naquele ambiente. Porque a Bíblia só menciona 5 mil homens, um número que os discípulos acreditavam que tinha. Mas imagina só, que milagre extraordinário. Eu acredito que você, aí do outro lado, acredita na mão de Deus, na condução de Deus, ainda em nossos dias, para efetuar milagres. E nós, como cristãos adventistas que acreditam na promessa do derramamento do Espírito Santo, nós acreditamos, esperamos, aguardamos e até mesmo ansiosamente esperamos esse batismo, porque quanto mais próximo estiver e quanto mais evidências em nós que recebemos e há de receber o batismo, para nós vai ser um bálsamo suavizador, pelo fato que nós almejamos ser selados pelo Espírito Santo para passar por essas turbulências que o mundo tem a oferecer e ainda mais vai acontecer. Agora, o que eu quero mencionar aqui nesse relato são apenas 2 personagens, na verdade, 3 personagens. Essa mensagem especial daria para a gente fazer uma semana de oração, mencionando a gratidão de Jesus, mencionando a multidão, mencionando o menino, mencionando Felipe, André, mencionando a pessoa maravilhosa de Jesus e mencionando a impressão que a multidão teve de Cristo no final e no início. Dá para fazer uma semana de oração, mas vamos nos adentrar, ou melhor, vamos permanecer somente no contexto desses 2 discípulos, no máximo 3, se a gente conseguir falar em tempo hábil. Veja, quando você vai para o primeiro discípulo que esteve em contato com Jesus, nesse contexto de milagre, você percebe que Felipe, não é que ele se precipitou ou desconfiou, mas ele conversa com Jesus e diz: mestre, as pessoas estão com fome, as pessoas estão cansadas, muitas delas saíram de aldeias, saíram de vilarejos, saíram de suas cidades, andando, peregrinando até o encontro de Cristo. E ao encontrar Jesus, as pessoas se maravilhavam ao olhar para ele e perceber que ele era diferente de todos os outros líderes religiosos que havia na sua época. A Bíblia diz que Jesus falava com quem tem autoridade. E como autoridade? Quanto mais, imagina só, é natural que um pregador, quando este é fiel no dízimo e na oferta, ele fala com propriedade sobre dízimo e oferta. Esse pregador, quando ele é fiel à família, ele, quando vai falar sobre fidelidade à família, ele fala com quem tem autoridade para falar sobre isso. Porque esse trabalha para a família, esse trabalha devolvendo dízimo. Enfim, quando você está isento de pecado, no sentido que você é fiel ao princípio, você tem autoridade. E Jesus, ele tem autoridade para fazer o que ele quiser, falar o que ele quiser e ainda mais, para ser o que ele quiser. Ele tem autoridade. Autoridade essa que expressamente é dita na palavra como quem tem autoridade. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é aquele que tem autoridade sobre minha vida e tua vida também. Amém? Agora, o detalhe importante é que esse discípulo chega para Cristo e diz: mestre, olha, as pessoas vieram de longe, estão com fome, estão cansadas, vamos despedir elas. E Jesus diz: olha, dê você de comer para a multidão. Gente,
Parece um pedido inusitado, uma ordem inusitada. E, de repente, o discípulo diz, mestre, nem se eu tivesse 200 denários de pão, eu conseguiria alimentar a todos? Gente, quando o discípulo diz isso, ele diz, mestre, não tem como eu alimentar a multidão. E o discípulo, estranhamente, ele já fala logo na lata, mestre, eu não tenho condições. Já parou para pensar? Um pedido de Cristo, uma ordem de Cristo, você dizer para ele, não. Meu Deus. Só tem assim na igreja, 2 pessoas que eu conheci na história da igreja, que Deus deu uma ordem e eles disseram não. Um deles foi um homem que, no contexto da igreja, quando estava surgindo, ele foi convidado a ser um profeta do Senhor em tempos difíceis. Ele era negro, e por ele ser negro, ele não queria pregar, ser o profeta de Deus nesse cenário. E Deus respeitou a decisão dele, e este, por sua vez, ficou em total depressão por ter rejeitado o chamado de Deus. E saiu das fileiras da igreja, infelizmente. Uma outra pessoa foi depois, antes de Ellen White, ele foi chamado para ser, eu esqueci o nome dos 2 personagens, um homem foi chamado e ele sentiu pesado o fardo para pregar o evangelho, ser o profeta de Deus. E ele rejeitou o chamado de Deus. E ao rejeitar o chamado de Deus, quando Ellen White estava falando, ensinando, explicando a visão, ele se interpunha diante de Ellen White e fala, olha, não, deixa que eu falo, porque essa visão Deus falou comigo. E quando ele iria falar, ele não conseguia, porque Deus tinha dado a visão para ele, ele rejeitou, mas tinha dado para Ellen White e ela ali iria falar. E ele ficou envergonhado diante da cena, porque ele tinha a visão, não falou da visão, e Ellen White recebeu a visão, tão frágil, debilitada. No entanto, ela falou com propriedade e autoridade, porque o Espírito Santo estava sobre ela, e não mais o dom de profecia estava sobre ele. Que tristeza. Jesus deu autoridade para o discípulo, dê você de comer para eles. Não sei como ele poderia ter feito aquilo, mas esse discípulo lhe representa um símbolo dos discípulos modernos de hoje de Cristo. Eles entendem que há um problema entre eles, entendem que o problema está no seio da família, está no seio da igreja, está no seio da sociedade, e esse problema pode ser uma situação em que ele tem condições de resolver, ou não tem condições, mas ele pode recorrer a Cristo. E, no entanto, quando ele percebe que o problema está chamando ele para resolver, ele, cai fora. É o discípulo que ele se preocupa com as pessoas, ele tem uma preocupação imensa com os problemas das pessoas, mas, no entanto, ele, quando olha para a sua condição, olha para a sua família, a estrutura da sua família, é tipo assim, Deus, na comissão da igreja, o chama para ser líder de família. E ele olha, meu Deus, eu não tenho condições de ser líder de família, meu Deus, cai fora. Deus chama ele para ser evangelista, e ele, meu Deus, eu malmente prego na igreja, Senhor, eu consigo dar estudo bíblico para as pessoas, elas se batizam, mas, meu Deus, eu não tenho condições de ser evangelista. Cai fora. É tipo da pessoa que, infelizmente, ele olha para si e não vê condição. Ele deixa de olhar, como diz Martinho Lutero, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para ele, Jesus, eu não vejo como me perder. E esse discípulo é típico de um discípulo que está entre nós hoje, que ele é aquela situação, ele não vê solução dos problemas da sua vida serem resolvidos. Deus dá a missão para ele, dá vamos dizer assim, a responsabilidade para ele, mas ele não segura a responsabilidade. Ei, crente, ei, irmão, ei, irmã, em nome de Jesus, se o Senhor lhe der uma atribuição, ainda que seja aos teus olhos impossível para você resolver ou fazer, em nome de Jesus, vai e faça. Meta a cara, em outras palavras, se debruce em cima da missão, porque o Senhor Jesus, quando ele dá uma missão para o seu servo, ele, conforme o texto já diz, ele já sabe o que vai fazer. Então, em nome de Jesus, não fique perguntando, Senhor, eu sou incapaz, se fazendo de incapaz diante do Senhor, porque o nosso Deus, ele dá a capacidade para os seus servos fazer aquilo que ele manda. Oh, meu Deus do céu. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, pega-se essa missão e vai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
não questione, não duvide, mas consiga fazer a obra do Senhor. E louvado seja Deus. Uma outra aplicação que a gente pode fazer desse discípulo em especial é a situação em que ele percebe que o problema está no seio da família dele. E diante disso, ele vai na madrugada pedir a Deus: Senhor Jesus, por favor, cura minha esposa. Senhor Jesus, cura meus filhos, dá emprego para mim. Senhor Jesus, dá-me uma situação para eu sair dessa complexidade dos problemas. Senhor Jesus, faz um milagre. E, no entanto, quando ele ouve de madrugada, Jesus fala com ele assim: servo, serva, em nome do meu Senhor, ou melhor, em meu nome, faça isso e você vai conseguir. E, de repente, a pessoa diz: mestre, não tenho condições. De repente, Jesus diz assim: ó, ei, você, vá e faça. Faça. Resolva. Resolva o problema. E a pessoa: mestre, eu não tenho condições de resolver esse problema. Servo, vá e faça e resolva o problema. É como se fosse assim: você não escolheu casar com essa senhora, com essa jovem? Pois então, já que você resolveu casar conforme os desejos do seu coração, agora vai e resolva o problema do seu matrimônio. Ou até mesmo assim, ó, você não optou em comer de tudo que você comeu erradamente, agora vai e resolva a doença que está no seu corpo. Você não optou deixar de estudar para poder ficar em casa fazendo outras coisas, não deixou de se preparar para o mercado de trabalho, agora vai e resolva o seu problema. Parece que algumas pessoas, durante a madrugada ou durante o momento da sua comunhão com Deus, quando o problema está tão intenso na sua vida, ela não consegue ver a solução, ela pensa, quem sabe, que Jesus, pelo fato dela ter escolhido o casamento, que não foi o casamento adequado para ele, ou desejado por Deus para ele, ao mesmo tempo, quando essa pessoa que não se preparou profissionalmente, agora está padecendo diante da competitividade no mercado de trabalho, e aí percebe, Senhor, eu sou responsável por isso, ou quando este está doente, ou alguém da família está doente por desobedecer os princípios de saúde, e quando este chega de madrugada para pedir a Deus uma bênção, é como se parece que Deus diz assim: ó, você resolve o teu problema, porque quem procurou esse problema foi você. Querido amigo e querida irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo nós, devido aos erros das nossas decisões do passado, e hoje nos encontramos em aperto, seja aperto financeiro, aperto sentimental, no contexto de um problema familiar, ou aperto físico, um negócio de saúde, jamais, jamais, o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, vai chegar para você no âmbito da sua oração e dizer assim: ó, vá e resolva o seu problema, porque você procurou e você agora tem que solucionar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo em meio às decisões erradas da nossa vida no passado, hoje, colhendo as consequências das nossas decisões, Deus jamais vai jogar sobre nossos ombros o peso não é o peso da responsabilidade para resolver, mas Ele não vai jogar sobre os nossos ombros palavras como essa: vai, resolva, porque você procurou isso. Deus não faz isso, mas Ele anda conosco, e conosco Deus pode fazer uma mudança na nossa vida e diante do contexto que nós nos encontramos, para a honra e glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Outro ponto importante desse texto que nós acabamos de ler, espero que o tempo dê, é sobre a vida do personagem chamado André, que é meu xará. André percebe o diálogo entre Jesus e assim, entre Jesus e Filipe, e vai para o meio da multidão. E lá na multidão, André consegue pegar, vamos dizer assim, uma criança, um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas quando ele chega à presença de Cristo, ele chega e diz assim: mestre, aqui está essa criança, e ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Isso não vai dar, mestre. Mestre, infelizmente, nós vamos passar vergonha. Nós não temos condições de alimentar essa multidão. É mais ou menos assim. O discípulo moderno hoje, infelizmente, é uma situação de tristeza. É aquele discípulo que vê as pessoas falando, testemunhando, e, vamos dizer assim, com muita alegria, falando sobre os seus milagres, recebendo milagre, cura, poder, transformação. E esses discípulos que acabam observando os irmãos prosperando na vida espiritual, quando ele tem uma situação para resolver, um milagre que ele está precisando, ele olha para Cristo em meio à desconfiança e diz: mestre, eu sei que o Senhor já fez muitos milagres no passado, sei que o Senhor tem poder e autoridade, mestre, esse problema eu não vejo solução em mim.
Meu Deus. É tipo assim, ó. Hoje você vê pessoas fazendo milagres extraordinários no meio do povo de Deus. Pessoas estão sendo convertidas. A ação do Espírito Santo está na vida de poucas pessoas, algumas poucas pessoas, mas em breve a plenitude do Espírito vai estar na vida de muitas, milhares de pessoas. E louvado seja Deus. Esperamos que esse batismo aconteça na nossa vida para a honra e glória do Senhor. E de repente acontece que nós encontramos problemas na nossa vida que Deus tem poder para resolver. Mas a gente chega perante Deus, Senhor, eu estou passando por esse problema, por essa situação, mas eu não consigo ver uma solução perante mim. É como se nós disséssemos, ó Deus, esse problema é muito difícil para o Senhor resolver. E eu vejo que não tem solução. André, ele chegou na presença de Cristo já com a solução, só que ele não sabia. Nós podemos chegar na presença de Cristo já com a solução. E a solução é unicamente dizer para ele, Pai, eu estou com esse problema, por isso o meu problema eu dou ao Senhor. Eu entrego em tuas mãos, faça a tua vontade. Glória a Deus. Deus, ele sabe que vai fazer desde o início da fundação do mundo, desde o início da criação dos seus diversos seres criados. Deus já sabe o que vai acontecer. E a sua grandiosa manifestação de poder está clara, apresentada na Bíblia, diante do que ele tem poder, o que ele pode fazer. E louvado seja o nome do Senhor, que o teu problema, a tua situação, ou o problema que está ao redor da nossa vida, Deus já tem a solução nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não precisamos desconfiar de Deus, que ele está na condução da nossa vida. Ó Senhor, que nós possamos depositar nas tuas mãos a minha angústia, o meu sofrimento, os meus temores, as minhas preocupações, tudo depositar nas mãos do Senhor, porque ele tem controle de minha vida, da tua vida e sabe o que é melhor para nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Em nome de Jesus, continue confiando gradualmente na direção do Senhor quanto à nossa vida e quanto ao nosso futuro. E o outro ponto que eu gostaria de mencionar a respeito da pessoa de Cristo quando ele trabalha com o ser humano. Veja, Filipe desconfiou de Cristo, ou melhor, Filipe, diante do problema, ele não acreditou que Deus pudesse resolver o seu problema. De repente, André, olhando para a situação dele, vendo várias pessoas recebendo milagres, mas ele não acreditou que Deus pudesse resolver aquele problema. De repente, agora chega para um personagem que não é mencionado seu nome. Você é chamado de rapaz, menino, jovem, que está no meio da multidão. Eu confesso para você, se tivesse ali 32 mil pessoas, que eu não sei quantas mil pessoas tinha ali, a gente faz umas conjecturas, mas a gente não sabe. Agora, imagine 32 mil pessoas e André andando no meio da multidão, perguntando quem tem alimentos para poder entregar para Jesus, quem tem alimento para Jesus poder fazer algo diferente. E no meio de 32 mil pessoas, só uma, gente, só uma entrega os pães e peixes. É impossível 32 mil pessoas, só uma pessoa ter o alimento para entregar. Imagine, diante dos vastos apelos que muitos pregadores fazem, poucas pessoas rendem seus braços, rendem suas vidas nos braços do Salvador. É uma tristeza. O número dos perdidos serão como a areia do mar. Isso é fato. Mas que o Senhor Jesus Cristo nos dê a certeza e que nós continuemos a pregar, e outras pessoas possam se salvar, sejam salvas por ele. De repente, você pode se perguntar como foi o diálogo entre Jesus, ou melhor, André, e aquele menino. Eu não sei como era o milagre, como foi não é um milagre, o diálogo entre eles. Mas é como se fosse assim, André falando, pessoal, quem tem alimentos para entregar para Jesus? Jesus está pedindo ao alimento. Quem está alguma coisa para entregar às mãos de Cristo? E as pessoas natural, aquelas que tinham alimento, 32 mil pessoas, segurando mais e mais um pouquinho que tinha. Já o menino com 5 pães e 2 peixes, ele se voluntaria e entrega nas mãos do discípulo André, mas ele dá uma conversa com ele, né? Um diálogo, aquele bate-papo brasileiro, né? Tipo assim, ó, ei, o Senhor tem a Jesus e ninguém consegue se aproximar dele porque é muita gente. Mas eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Vamos fazer um combinado? Você me leva até Jesus e eu entrego a ele, pessoalmente, os 5 pães e 2 peixinhos. Eita, gente.
Aqui uma conjectura, não estou dizendo que foi isso, bate-papo, não tem sustentação para isso, tá, gente? Mas o detalhe importante é que eu vejo aqui duas coisas, dois fatos que aconteceram na história do Brasil, e não foi recentemente, deve ter alguns anos, não vou dizer quantos anos, mas tem alguns anos. Uma foi o Papa João Paulo II, quando esteve aqui no Brasil, foi na igreja do Senhor do Bonfim, lá em Salvador, e ele teve um cordão de isolamento ao redor dele, ninguém se aproximava do Papa, ninguém tocava no Papa, somente as autoridades políticas, governador, senador, deputados, enfim, estavam ali naquela roda gigantesca de policiais militares. Depois dos policiais militares tinha uma outra roda que era dos... esqueci o nome da guarda municipal, e depois da guarda municipal tinha a guarda pessoal do Papa, do Pontífice. De repente acontece que uma criança, no meio da multidão, ela se desprende e corre, e o guarda tenta pegar a criança corre do guarda, até então que chega perto da guarda pessoal do Papa, e o Papa, vendo aquela situação, ele volta para trás, olha para a criança e diz, não façam nada com ela. E aí traz a criança. Eles levaram a criança até o Papa botou a mão sobre a cabeça daquele menino, fez algumas palavras, falou algumas palavras, e a criança saiu, e todos ficaram curiosos para saber quem era aquela criança, o pai da criança, a mãe da criança, o estado social da criança, enfim. Quando não, os empresários, eles doam uma casa, doam dinheiro, conseguem emprego para o pai, conseguem alimento, roupas, muitas coisas aconteceram, simplesmente porque a emissora de televisão fez uma cobertura e descobriu que aquela criança era uma criança de rua, não tinha alimentos, enfim, são várias coisas que encontraram a criança, e o sensacionalismo midiático acontece que a vida daquela criança mudou da noite para o dia. E que bom que mudou. Louvado seja Deus que a sua mudança veio. Agora, uma outra história que aconteceu foi no ano anterior à Copa do Mundo, não sei se foi 2006, não me lembro qual foi a Copa. De repente, acontece que nesse jogo foi um ensaio da Copa do Mundo, um treinamento, e nesse treinamento para a Copa, amistoso, era véspera do Dia das Crianças. E assim aconteceu que aquela criança, ou melhor, aquele jogo que estava para acontecer, do treinamento amistoso, toda a cidade parou para ver o amistoso da seleção brasileira lá no sul do Brasil. E, de repente, acontece que uma grande multidão de pessoas estava dentro do estádio, e uma outra multidão semelhante estava do lado de fora, querendo assistir o amistoso ao vivo da seleção brasileira. Do lado de fora, havia um pai com uma criança de cadeira de rodas que estava tentando entrar também. Só que os portões da cidade, do estádio, foi brutalmente aberto. Como eles abrem para fora, o portão estava sendo aberto para fora, e nessa hora a cadeirinha da criança estava ali perto, e o portão estava esmagando a cadeira da criança, e as pessoas que estavam ali desesperançosas querendo entrar, e outros que estavam ali tentando entrar. Então o pai pegou a criança que estava na cadeirinha, tirou a criança da cadeirinha, e a multidão derrubou ele caiu no chão, e as pessoas pisotearam o pai, a criança, enfim. Quando a emissora de televisão focou na imagem, havia ali pessoas machucadas, inclusive uma criança, a história da cadeira de rodas. E ali a mídia focou, falou muita coisa, e a seleção brasileira, que no tempo era Parreira, Zagallo, tomaram a decisão de pegar a criança e levar no vestiário, depois de ela ter todo o cuidado ali com a sua saúde. Era véspera do Dia das Crianças e véspera também, dia da padroeira, que o Brasil entende que assim seja. De repente, acontece que a seleção brasileira dá camisa, dá bola, promete uma cadeira de roda, assina a camisa, faz várias assinaturas e dá um ingresso para a criança assistir o jogo com seu pai. E lá na arquibancada, a criança, ela simplesmente desejava ver o jogo da seleção brasileira, ao mesmo tempo, ver a seleção brasileira fazer um gol. Gente, tanto a criança do estádio quanto a criança da Igreja do Senhor do Bonfim, todas as duas queriam ver, se aproximar, estar mais perto do seu ídolo, do seu, vamos dizer assim, do seu Senhor, sabe lá o que você pode dizer aí, do seu ídolo, enfim. Era o desejo delas, simplesmente isso. Aquela criança que levou 5 pães e 2 peixes, com a sua fé genuína e com seu interesse pessoal de querer estar perto de Jesus, de querer ver Jesus, de querer sentir Jesus, ouvir-lhes as suas palavras, quem sabe uma palavra de agradecimento por ter confiado nele. Essa criança, ela ganhou o prêmio mais especial de todos que estavam ali. Mesmo o discípulo
que, diante da missão, não pôde dar crédito à missão. Mesmo o discípulo que viu tantos milagres não pôde dar crédito ao Senhor que deu a missão para o seu amigo e para esse que ali estava, uma criança que viu em 5 pães e 2 peixes a oportunidade de se aproximar do seu Salvador. Está aí uma situação. Eu convido você hoje, nessa manhã, a olhar para dentro de si e perceber quão terrível nós somos em pecado, quão terrível nós somos em degradação do pecado, e tudo aquilo que nós temos de ruim, tudo aquilo que nós somos totalmente indiferente para com o contexto que estamos vivendo. A única coisa, como diz o doutor Almir Rondon, ele diz, a única coisa que nós entramos no plano da salvação não é com a guarda dos mandamentos, não é com obediência, não é com fé, não é com nada, é com os pecados. No plano da salvação, do santuário, a única coisa que o pecador entra a fazer é entrar com os pecados. É só isso. E hoje, nesta manhã, a única coisa que Deus deseja de mim, de você, é que eu e você confessemos os nossos pecados a Ele e depositemos nas mãos dele as nossas limitações, as nossas indiferenças, nossos problemas de relacionamento pessoal com os nossos parentes, amigos, quem sabe o nosso cônjuge. Nós precisamos depositar nas mãos dele a nossa descrença, a nossa mornidão, depositar nas mãos dele, perante os pés dele, nas mãos dele, tudo aquilo que nos afasta dele, porque somente Jesus, somente o nosso Salvador, é que tem capacidade de olhar dentro de nós aquilo que muitas vezes nós mesmos não enxergamos. Ele tem a capacidade de ver em nós o que estamos precisando, as nossas limitações, e fazer aquilo que eu e você não tem condições nenhuma de fazer, e, ao mesmo tempo, precisamos dele para poder nos reconectar com aquele que nós nos afastamos, que é Deus o Pai. Então, querido irmão, minha querida irmã, a única coisa que eu e você podemos fazer para nos aproximar de Cristo hoje é depositar perante Ele todas as nossas, vamos dizer assim, vamos colocar aqui o cesto, né? O balaio de coisas erradas, pecaminosas que tem em nós e que precisamos que Jesus limpe para que Ele venha fazer um milagre em nossa vida. Milagre esse que, quando nós estivermos verdadeiramente, irmãos, verdadeiramente nas mãos de Cristo, possamos ver a manifestação do poder de Deus em nossa vida, para que os nossos filhos sejam salvos, nosso cônjuge seja salvo, a nossa pessoa seja salva, e nós possamos ver a glória de Deus. Então, Deus, ele deseja nesta manhã, para mim, para você, que nós possamos nos aproximar dele, depositar nele tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós somos, infelizmente, do bom, de ruim. De bom nós não temos nada, Deus é que é bom. E assim, irmãos, acreditarmos que ele vai fazer o melhor, porque depois que nossa vida estiver inteiramente nas mãos do Salvador, milagres extraordinários irá acontecer no meio do povo de Deus. E esse milagre nós almejamos com a promessa de Joel 2:28, que é a chuva serôdia sobre nossa vida. Que a cada manhã nós possamos depositar perante os pés de Jesus a nossa vida e dedicar a Ele aquilo que somos e aquilo que desejamos ser, tudo para que seja feita a vontade do Pai. Nessa manhã, meu apelo para você é, em nome de Jesus, possamos assumir a missão que Ele nos dá. Em nome de Jesus, possamos acreditar que Ele faz o milagre independente do pouco que nós temos de bom, ou, quem sabe, daquilo que nós somos. Deus pode, em tudo, quando nós depositarmos nele total confiança, fazer milagres extraordinários. E esse milagre, ele quer fazer não somente na tua vida, na minha vida também, e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Sabe lá, se são 10, se são 8, se são 100, se são 32 mil pessoas, não importa. Deus quer fazer um milagre primeiro em nós, em mim, através de ti, através de mim, através de nós. Amém? Por isso, nesta hora, eu convido você, em nome de Jesus, feche seus olhos e vamos orar em nome do Senhor.
Pai, louvado seja, Senhor Deus, o teu nome. Louvado seja, Senhor Deus, a tua bondade. Ó Deus eterno, mais uma vez, ouvimos a tua voz nesta manhã, através da tua palavra. E que bom, Senhor Deus, sabermos que o Senhor dá a missão para nós, mas tem um controle da missão. O Senhor, ao mesmo tempo, vê em nós a nossa dificuldade de crença. Somos muitos descrentes, mas mesmo assim, o Senhor está no controle de tudo. E louvado seja o teu nome, que nesta manhã o Senhor quer de nós que venhamos depositar perante ti tudo aquilo que nós somos, sem nada esconder, para que o Senhor venha fazer um milagre em nós e através de nós, para que as pessoas possam ser salvas, bem como nós também. Por favor, ó Deus, nesta manhã, cada janela que está aberta possa ser tocada, possa ser impactada pela palavra do Senhor, e que todos os teus filhos, nesta manhã, possam ir para as suas atividades diárias, na certeza de que o Deus dos impossíveis, o Deus de milagres, continua a fazer milagres em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês e que dê a cada um de vocês, e a nós também, um bom dia na presença do Senhor. Amém, amém. Deus seja louvado, pastor. Glória a Deus. Neste momento, nós abrimos para as considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração, meus queridos, através desta mensagem? Júnia, minha querida, seja bem-vinda. Louvado seja Deus. Bom dia, irmã Irani, bom dia, o pastor André, bom dia a todos que se fazem presentes aqui na sala. Deus seja louvado por essa manhã gloriosa que Ele nos dá. Como é bom amanhecer assim, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a sua palavra, palavra de ânimo, de conforto, de repreensão também, né? Porque muitas das vezes, como cristãos, nós justificamos tudo. Justificamos a nossa condição e deixamos escorregar por entre os dedos as oportunidades. E eu louvo a Deus, porque nesta manhã o Senhor confirma, através dessa palavra, o que Ele tem feito nas nossas vidas, na minha vida especificamente, e na minha família. Realmente, quantas vezes nós queremos, como André, já trazer a resposta pronta para Deus, quando Ele tem a solução para todas as nossas necessidades, todas. E quando o pastor estava colocando a situação de cada um, a forma como a gente tenta justificar as consequências do pecado, é o que realmente fazemos na maioria das vezes. Quantas vezes, enquanto irmãos, a gente se vê num contexto de conversa, de relacionamento, falando, mas isso é consequência do que ele fez, mas isso é consequência das suas escolhas. Pode até ser consequências das nossas escolhas, mas a palavra do Senhor, ela vem nos trazer nesta manhã uma certeza de que, independente das nossas escolhas do passado, o dia de salvação é hoje. Essa é a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta manhã. Hoje é o dia de salvação. Independente das minhas escolhas do passado, hoje o Senhor quer me salvar. E se eu escolher Jesus hoje, estas consequências também ficarão para trás, em nome de Cristo Jesus. Porque
Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Os meus olhos precisam se fixar nele, somente em Cristo Jesus. Somente Jesus. Simplesmente Jesus. Pastor André, Deus te abençoe. Deus seja louvado pela sua missão, pela sua disposição, pela sua diligência em vir falar conosco, pela aceitação de continuar conosco até que Cristo volte, até que essa sala dure, e que possamos aqui juntos aprender realmente muito mais do que temos aprendido até aqui. Que essa semana possa continuar sendo uma semana de bênçãos para nós. Hoje é dia de preparação, que o nosso coração já esteja assim, voltado para a recepção do dia do Senhor, do nosso Mestre, das bênçãos que Ele já preparou para nós, bênçãos especiais, porque essa é a sua promessa. Sábado é dia de bênçãos especiais, e daqui a pouco é sábado. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, pastor, e abençoe toda a sua família, em nome de Cristo Jesus. Essa é a minha. Obrigada, Júnia. Miriam Gonçalves, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, irmã. Bom dia a todos. Eu quero aqui exaltar o nome do Senhor, né? Eu pedi aí a oração, falei que queria que Deus multiplicasse essa internet, porque no ônibus, eu vindo trabalhar, acabei de chegar aqui ao meu trabalho, e Deus tem sido muito bom comigo. Essas mensagens que vieram diretamente do trono de Deus para a minha vida, eu creio muito que isso será de grande crescimento para mim espiritualmente. Eu sou muito grata a Deus e, por favor, não desistam de mim, tá? A Lídia não mandou o link para mim, assim, não foi por acaso, lógico, foi providência divina, mas, por favor, não esqueçam de mandar sempre para mim, que às vezes eu esqueço mesmo, e eu estou muito feliz, tá? Muito obrigada. Deus abençoe o pastor, continue abençoando, né? A mudança dele aí, mudança não é fácil, mas Deus está na direção das nossas vidas e para onde Ele nos mandar a gente sempre vai, tá, queridos? Um bom dia para vocês, um bom dia de preparação e Deus continue abençoando a todos nós. Obrigada, amém, minha querida. Que o Senhor te abençoe, nós estamos juntos, viu? Não vamos desistir de você, vamos ficar juntos. Jesus está voltando. Eu vou colocar seu nome aqui, eu vou olhar no meu caderno de oração, se o seu nome não estiver, nós vamos colocar o seu nome aqui para estarmos orando por você, tá bom? Fica com Deus. Jeane, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia a todos e a todas. Não sei se estão me ouvindo bem, porque a minha internet não está bem boa. Quero agradecer a Deus pela mensagem, agradecer por estar aqui na companhia dos irmãos e das irmãs, né? Faz uns dias que eu não entro. E eu vou resumir a mensagem, o que tocou meu coração, um verso cantado que veio na minha mente, que eu lembrei essa manhã. É bem pequenininho, mas é muito oportuno, e é um verso que a gente pode cantar quando a gente se sentir fraco, quando a gente se sentir com alguma necessidade. E é um verso excelente para a gente memorizar. Está em Filipenses 4:13. Eu vou cantar ele 2 vezes, porque ele é tão pequenininho, mas é maravilhoso. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Vou repetir. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Posso
todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. A mensagem me tocou muito e teve uma passagem que o pastor falou sobre a autoridade. E aí eu me lembrei, eu gostaria de ler aqui, pastor André, uma frase do Desejado de Todas as Nações, página 142. É o capítulo 14, que diz assim, que o ensino de Cristo era o resultado de firme convicção e experiência. E os que dele aprendem se tornam mestre de uma ordem divina. Quando você falou, pastor, quando você falou da autoridade, né, no falar, e os que dele aprendem se tornam mestres de uma ordem divina. A palavra de Deus falada por uma pessoa santificada por ela tem poder comunicador de vida, que a torna atrativa aos que a escutam, convencendo-se de que é uma divina realidade. Amém. Olha que lindo, né, pastor? Bênção pura, minha irmã. Bênção pura. Você falou, você disse isto com outras palavras, mas foi o que você disse, né? Quando nós falamos, a pessoa fala aquilo que ela vive, né? Então, eu me lembrei que a palavra de Deus falada por uma pessoa santificada por ela tem poder comunicador de vida. Deus seja louvado. E que a palavra de Deus nos santifique para, ao falarmos, nós falarmos desta maneira, com a autoridade que Deus nos dá, porque fomos consagrados por esta palavra e vivemos aquilo que o Senhor nos ordenou que vivesse, né? Neste momento, não havendo mais nenhuma pessoa, eu gostaria de pedir. Irmã Lenice, você está aí? Você pode orar? Eu gostaria de pedir uma pessoa para fazer a oração final, pastor, que você fizesse uma oração, e o apelo é que nós façamos essa entrega, né, completa, para que a palavra de Deus santifique. Queremos aproveitar para agradecer a Deus mais uma vez e agradecer também, pastor André, o Senhor por ter se permitido estar nas mãos do Senhor, para estar aqui nas mãos do nosso Deus para compartilhar conosco o pão. Então, nós vamos orar, você faz uma oração e nós teremos, então, mais uma oração. Amém. Vamos orar sim. Oremos então. Pai, nesta manhã, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Divino Espírito continue trabalhando em nós, trabalhando e moldando o nosso caráter, segundo o caráter do Teu Filho, que aqui veio e nos ensina, através da Sua palavra, a forma e conduta de vida de cada um de nós. Pedimos a Ti, Pai, que nos ajude diante das nossas debilidades físicas, onde fomos afetados e infectados pelo pecado, possamos ter, Senhor Deus, o levantar de Ti para nós, e assim o caminho feito, aberto por Cristo, para que nós possamos, por Ele, alcançarmos a vitória. Somos miseráveis pecadores, mas carecemos de um Deus compassivo, justo e bom. E este Deus, que nesta manhã nós nos aproximamos e pedimos: Abba, cuida da gente, cuida de nós, cuida dos teus filhos. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, continuando na tua presença, continuando a oração do teu servo, somos agradecidos pelo pão quentinho que o Senhor enviou para nós nesta manhã. Somos agradecidos pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor tome o pastor André, a família dele, o ministério dele em tuas mãos. Que o Senhor continue conduzindo e abençoando a vida do teu servo, Senhor. Pai querido, nós também pedimos uma bênção especial sobre cada família aqui representada. Suplicamos que a palavra que foi lida hoje pela manhã
Que o Senhor grave nos nossos corações. Queremos ser transformados pelo teu poder, Senhor. Imprime em nós o caráter de Jesus. Deixa um dia na tua presença, Senhor. Fortalece a nossa fé e prepara-nos para estarmos contigo nas mansões celestiais. Fique conosco, Pai. Nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Não sei se as meninas vão poder cantar. Jeane, você pode cantar para a gente? Posso sim, posso cantar. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Aleluia, aleluia. Batei, batei, e abrir-se-vos-á, buscais e encontrareis. Pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Amém. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser.